Fala aí, o seu podcast de entrevistas. Olá, meus amores, está começando mais uma edição do seu podcast de entrevistas. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Alexandra Mota. Nosso entrevistado de hoje é cantor de pop rock, também compõe e já tem algumas músicas autorais. Já teve uma banda de pop rock e agora está seguindo carreira solo. Diretamente de sua casa, recebam o nosso convidado de hoje, Rodrigo Zambrano. Olá, Alexandra, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui participando do podcast Fala Aí e vai ser um prazer conversar contigo. E eu queria também deixar claro que carreira solo, na verdade, falaria de outra forma. Estou liderando esse projeto, né, Mokojoe, que a Mokojoe já foi uma banda, né? Eu chamo ela, né, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então eu tenho parceiros, eu tenho músicos, eu tenho parceiros de composição também. Posso citar alguns aqui, né, como o Rodrigo Moraes, que gravou algumas guitarras do disco, do álbum, né? Gustavo Blanc também, que ajudou na parte de arranjos. Inclusive ele fez um arranjo maravilhoso e lindo de cordas para a música Tempo Agora. E eu não posso deixar de citar aqui também o produtor musical Henrique Vilasco, que fez todas as mixagens e masterização do álbum da Mokojoe. Rodrigo, você pode tocar Tudo ou Nada, por favor? Opa, já vamos começar com música? Vamos lá? Claro, Tudo ou Nada, vamos embora. Vem que o sol já vai brilhar, vem que a vida só tem lugar pra quem pode sonhar. Nada é igual ao que era antes. Tudo pode ficar melhor. Então vou cantar até que a noite termine no mar. Será que eu posso voar? Eu quero chegar. Nada é igual ao que era antes. Tudo pode ficar melhor. Vou cantar até que a noite termine no mar. Eu não conheço essa estrada, mas eu me arrisco, é tudo ou nada. E quando penso é impossível, eu peço que o vento me leve pra lá, que eu possa cantar até que a noite termine no mar. Mokojoe. Essa é uma composição sua, não é isso? Sim, essa música ela está no álbum que foi lançado agora dia 5 de março, o álbum da Mokojoe. É uma música antiga até, essa música foi feita em meados de 2001, 2002 e ela tomou uma nova roupagem, digamos assim, agora em 2020. Então, agora que a gente acabou de ouvir a tua música, eu queria saber por que esse nome Mokojoe, o que significa e que nome é esse? Explica aí para os nossos ouvintes, por favor. Sim. Bom, isso é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias, né? Que nome é esse, Mokojoe? Afinal, o que é isso, né? Mas, na verdade, a explicação é bem simples, né? Moko foi um cachorro que eu tive, que já não está entre nós. É um labrador preto. E o Joe também foi um outro cachorrinho que eu tive, um linguicinha amarelo.
que também não está mais entre nós, né? Então foi uma forma de homenageá-los, né, os dois, que fizeram parte, enfim, da minha vida. Tive muitos momentos felizes com os dois, e uma forma de homenageá-los eu botei como Moko Joe, o nome desse projeto. Mas, Rodrigo, com quantos anos você percebeu que tinha talento para música? Você pode contar um pouquinho da sua história musical pra gente? Eu comecei na música mesmo com 8 anos de idade, quando o meu pai comprou um piano de parede para nossa família. E aí toda terça-feira ele contratou um professor de piano, e esse professor dava aula para toda a minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, tem um irmão e uma irmã. Então ele chegava pelas 6 da tarde, a gente ficava até umas 9, 9h30 com aula, ele jantava lá em casa e tal. Era uma coisa bem bacana, assim. Inclusive sou muito grato por isso, né, pelo meu pai ter feito isso e inserido a música na minha vida. E aí durante essas aulas, né, eu comecei a perceber o quanto eu amava a música, né, o quanto eu gostava de tocar piano. E esse professor ele ensinava, na verdade, uma didática diferente. Ele ensinava de ouvido, né, então ele mostrava as teclas do piano e a gente ia pelo som, né, e pelo ouvido tirando as músicas. Com o tempo, né, o meu irmão, o meu pai e a minha irmã acabaram não fazendo mais essas aulas, enfim, não se identificaram tanto. Ficou mais eu e a minha mãe, e depois no final só ficou eu, né? E aí a minha mãe achou que essa didática dele era interessante, até porque eu tava já tocando algumas músicas bem no piano, mas ela achava que tinha que ter que eu tinha que ter uma noção mais teórica da música. Então eu fiz aulas com uma outra professora, só de teoria, né? E aí eu confesso que essas aulas eu até não gostava de ir, assim, né? Na época eu era uma criança, né? Então eu gostava de pegar o piano e já sair tocando, e não estudar em notas musicais, escrever na partitura e tal. Mas depois, mais pra frente, eu vi que isso foi muito importante pra mim, né? E aí depois do período ali de 11 anos até os meus 16 anos, eu acabei me distanciando um pouco da música. Enfim, entrei na adolescência e acabei deixando um pouco o piano de lado. Mas com 16 anos, no colégio, né, começou essa história de banda, de formação de banda. A gente teve um festival de banda no colégio. E aí, do dia pra noite, eu e meus amigos, vamos ter uma banda? Vamos. E aí, na época, eu tava fascinado com a bateria, né, com o instrumento da bateria. E eu falei pros meus amigos, eu quero ser o baterista, né? Eu formo a banda, mas eu quero ser o baterista. E até então eu só tocava um pouquinho de piano, e aí eu fui fazer umas aulas de bateria, fiz 3 meses ou 4 meses de bateria, comprei as baquetas e a gente começou os ensaios, né? Tocava música cover, né, no início. Durante os ensaios, assim, intervalos dos ensaios, eu sempre pegava a guitarra do meu amigo, o Garcia, e tentava tocar assim, pedia pra ele me ensinar alguma nota, né? E cada ensaio ele ia me ensinando uma nota diferente, até que chegou no momento de fazer uma pestana, né? Que é algo mais, pra quem tá começando e é leigo, é um pouco mais difícil, né? E aquilo era um desafio pra mim, né? E todo ensaio eu ia lá, tentava um pouquinho em pouquinho. Até que eu tava começando já a tocar algumas notas, e aí, assim que eu consegui tocar umas 3 ou 4 notas, eu já fiz a primeira música. Já comecei a tentar criar músicas, escrever e compor, né? E aí, depois disso, só foi, né? Eu comecei a me apaixonar pelo violão, me apaixonar por escrever músicas e também por compor e principalmente criar melodias, né? E aí, então, essa questão de banda, né? Foi até meus 20 e poucos anos. Foi quando teve a primeira formação da Moko Joe, que na época era formada pelo Henrique Ludwig, Marcelo Dutra, Alexandre Pila e eu. E depois a gente foi trocando, né, de integrantes, uns foram para outras áreas, né? Uns viraram médicos, outros viraram administrador de empresa. Então houve muitas trocas de integrantes nessa época. E em 2008 foi quando eu resolvi gravar o primeiro CD, na época era CD, né? O primeiro CD da Moko Joe, em 2008. Eu gravei tudo em casa, tá? Foi tudo gravado de forma bem caseira, assim, mas o resultado ficou muito bom, muito legal. E aí nessa época a gente teve uma formação mais sólida da banda Moko Joe, e inclusive a gente viajou pelo interior, algumas músicas chegaram a tocar em rádio também no interior, a gente fez alguns shows. Só que, porém, em 2011, a gente acabou, também por consequência da vida e de outras coisas,
a gente acabou parando, né, com esse projeto. E aí eu entrei numa fase mais levando a música mais como hobby mesmo. Inclusive foi nessa época que eu criei, junto com a minha esposa, o projeto Jude Beat, um projeto em inglês, um projeto autoral em inglês, mas era um projeto apenas hobby mesmo, assim. Eu gravei 3 discos como Jude Beat, mas sem pretensão alguma, e foi um processo muito bacana, assim, de composição e de aprendizado. E aí dá pra dizer que de 2013, por aí, até meados de 2020, eu tava parado com a música, assim. Eu tava, enfim, tô exercendo outra profissão, né, como publicitário. Tenho uma agência de publicidade, e a música estava realmente deixada de lado, assim. Tô com 2 filhos pequenos também, então eu dei prioridade para outras áreas da minha vida. Porém, eu estava trabalhando um dia, agora foi início do ano passado, né, assim que começou a pandemia, e eu escutei esse CD de 2008, coloquei para rodar, inclusive peguei o CD na mão, e eu pensei, putz, onde é que eu vou ouvir isso, né? Hoje não tem mais onde colocar um CD para ouvir, né? Incrível, né? Como tudo mudou, né, em relação à música. E aí eu peguei um aparelho antigo que eu tinha, coloquei o CD, escutei tudo. E aí quando acabou de tocar esse CD, eu pensei assim pra mim mesmo, essas músicas, elas não podem ficar na gaveta, né? Elas não podem ficar só pra mim. Eu preciso colocar essas músicas pro mundo, eu preciso que as pessoas escutem essas músicas, porque elas foram feitas com muito coração, né? Com muita verdade. E eu tenho, assim como elas me arrepiam, tenho certeza que outras pessoas também podem se arrepiar, se emocionar. E aí, como eu trabalho com publicidade, com as redes sociais e tal, eu resolvi colocar esse projeto, na verdade regravar esse projeto todo, né? Então as músicas todas foram regravadas, produzidas de novo, roupagens novas. E aí resolvi colocar nas redes sociais, e aí comecei a receber um feedback muito positivo das pessoas. E aí começou a aumentar o número de seguidores no Instagram lá, e todo dia eu recebo muito carinho, muito apoio de todo mundo. E cada dia que passa eu recebo esse combustível, né, que eu chamo, para continuar compondo, continuar fazendo música. E agora, mais forte do que nunca, eu quero mostrar a minha música para o Brasil todo. Eu sei que você gosta de cantar, mas eu queria saber qual é a sensação de pisar no palco e tocar e cantar para um monte de gente, assim. Sim, explica para mim. Claro. Bom, tocar em show, né? Uma coisa que agora não está acontecendo, a gente não está podendo fazer isso. É algo realmente incrível, né? Maravilhoso, essa troca com as pessoas, porque o show nada mais é do que um grande ritual, né? Onde a gente consegue se conectar, fazer com que todo mundo entre na mesma vibração, né? Uma vibração positiva, uma vibração que faz a gente se sentir muito bem, né? Durante esse tempo todo seu aí de carreira, eu queria saber quais foram os artistas que você se inspirou e qual é o seu preferido? Bom, eu tenho vários artistas que eu amo, que eu gosto, né? Mas eu me identifico muito, né? Na verdade, a minha construção musical, ela veio do rock do Brasil dos anos 80, então como bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Cazuza, Engenheiros do Havaí, todas essas bandas que surgiram nessa época, e também bandas que surgiram nos anos 90, como Jota Quest, Skank, LS Jack também foram influências muito fortes, né, na minha música, na minha composição e também na minha construção como pessoa mesmo, né? Mas, porém, né, lá em casa, na minha infância, voltando agora na minha infância, o meu pai escutava muitas músicas americanas, né, e Elvis Presley, Beatles, e dessa leva de pessoas eu gostava muito do pessoal da Motown. Aí entra Michael Jackson, entra Jackson 5, enfim, toda essa questão do groove, do swing, dos negros, né, também a questão do vocal deles, né, eu sempre achei muito bonito, né, principalmente as melodias. Até porque, vou fazer uma confissão aqui, quando eu componho as músicas, né, muitas vezes a melodia, ela vem em inglês, não que eu cante as palavras em inglês, mas ela
as primeiras palavras que eu canto numa melodia, assim, quando eu tô criando uma música, ela parece que vem em inglês. Eu acho que talvez tenha a ver com essa questão da minha infância, de ter escutado muito músicas em inglês, e aí só na adolescência mesmo que eu acabei conhecendo, né, a música brasileira mesmo, mas a música brasileira que eu falo, rock do Brasil, né. E falando em conhecer música, né, eu não relatei quando tu perguntou sobre a minha história musical. Eu também fiz faculdade de música, né, na URGS, composição. Não cheguei a me formar, eu fiz 2 anos, mas também foi muito importante para conhecer esse outro lado da música, né, que também eu gosto muito, que é a música erudita, né. Mas voltando nos artistas, o Renato Russo foi um grande ídolo, assim, né, o Renato Russo e o Michael Jackson, posso dizer, né, que são esses dois que me vem à cabeça, assim, quando perguntam quem são os maiores para mim. Porém, eu tenho os Beatles também como uma grande influência, e também, assim, como um artista completo, né, eu acho o Elvis Presley um artista completo. Ele, né, ele tocava, ele cantava, ele fazia músicas, ele atuava, né, ele tinha carisma, ele dançava. Então eu tenho esses artistas como grandes exemplos para mim, né? Rodrigo, quando você compõe as suas músicas, como costuma surgir as inspirações para você compor? Bom, essa questão da inspiração é algo realmente mágico, né? Na verdade, eu sempre penso sobre isso, né? Porque tem algumas músicas que elas nascem, né? Como a música Tempo Agora, por exemplo. Ela nasceu em 5 minutos, né? Eu peguei o violão, toquei algumas notas e na hora veio a letra, veio a melodia. Geralmente, no meu processo de composição, a melodia vem primeiro, né? Eu sempre acabo compondo, né, a melodia. E outra questão também, geralmente também, eu acabo fazendo o refrão primeiro, antes das outras partes, né? Mas não é sempre assim, mas geralmente, né? Porém, tem outras músicas, como Dúvida na Vida, por exemplo, que tá no álbum da Mokujou. Foi uma música que levou bons anos, e anos mesmo, assim, 10, 12, 14 anos para ela ficar pronta, né? Para eu finalmente dar um ponto final, assim, não, agora ela tá pronta. Então é um processo muito misterioso, eu digo até que divino, que algumas músicas elas baixam, outras demoram mais, tem um tempo de maturação, né, enfim, às vezes eu faço uma parte, um refrão, e aí deixo de lado por um tempo, mas eu sempre vou registrando as ideias. Antigamente eu registrava num gravador, né, há muito tempo atrás, é claro, com fita cassete. Sempre escrevi todas as letras, eu tenho até falo numa caixinha de letras, caixinha de música, né, onde eu coloco todas as letras ali que eu tenho até hoje. Mas hoje eu costumo usar o celular, né, qualquer ideia que eu tenho, às vezes eu tô no banheiro, às vezes eu tô no carro, às vezes eu costumo parar o carro, né, quando eu tô dirigindo eu paro o carro e gravo uma ideia, nem que seja só uma ideia, uma palavra, alguma coisa que possa depois surgir novas ideias e aí formar uma música completa, né? Bom, depois de tanto bate-papo, agora é a hora de ouvir uma música, né? Claro, vamos. Você poderia cantar pra gente a sua composição Caminho Certo? Nossa, adoro essa música, ser, claro. É uma das minhas preferidas. É mesmo? Essa, Flores e Give Me. Nossa, achei que você canta muito bem. Obrigado, muito obrigado. Vamos tocar então, vamos tocar Caminho Certo. Vamos lá. Yeah, yeah. Se você se for, nunca mais vou saber quem sou. Se você ficar, eu vou te mostrar o que é melhor em mim, te provar que o verdadeiro não tem fim. Até quando o sol mostrar a direção, eu vou. Só com teu olhar eu consigo ver cada momento e viver cada passo meu, saber que estou no caminho certo. Mas se você se for, nunca
nunca mais vou saber quem sou. Se você ficar, eu vou te mostrar o que é melhor em mim, te provar que o verdadeiro não tem fim. Até quando o sol mostrar a direção, eu vou. Só com teu olhar eu consigo ver cada momento e viver cada passo meu. Saber que estou no caminho certo. Forte coração, com você tudo é mais belo. E se você quiser, te levo pra longe, te mostro o caminho também. Yeah. Oh, oh. Só com teu olhar eu consigo ver cada momento e viver cada passo meu. Saber que estou no caminho certo. Nossa, adoro essa música, é uma das minhas preferidas. A título de curiosidade, há quanto tempo você canta, Rodrigo? Você canta tudo o que o público pede? Então, como é que você faz aí, costuma fazer nos seus shows? Então, eu comecei a cantar logo depois que eu comecei a compor no violão, como eu comentei antes. Comecei a querer, né, cantar as próprias composições e músicas que eu estava criando, né? Mas foi um processo lento, digamos assim. Eu fui elaborando a minha voz e melhorando a cada ano, né? Eu também fiz algumas aulas de canto, isso me ajudou bastante mesmo, assim, a ter uma noção, né, de respiração, noção de afinação também. E a outra pergunta era se eu canto, né, o que eu canto, né, enfim, que as pessoas pedem, se eu canto tudo que as pessoas pedem. Eu tenho algumas, como eu falei, né, algumas influências, né, então eu tenho algumas músicas que eu já toco há algum tempo, né, de covers, né, então é tudo baseado nessas minhas referências, né, então tem Jota Quest, tem Legião, tem Paralamas, LS Jack, Cazuza, Engenheiros, então toda essa... Armandinho também é um artista que eu gosto muito, né? Papas da Língua aqui no Sul também eu gosto muito. Enfim, são vários, né? Então, dentro do show, algumas covers sempre existem, né? Mas o foco sempre é na música autoral mesmo. Então, uma coisa que tá afetando todo mundo, né? É essa pandemia. Durante essa pandemia, eu queria saber como é que ficaram as coisas aí no Rio Grande do Sul, como é que estão as coisas agora, né? Se você fez algum tipo de trabalho, explica um pouco pra gente o que aconteceu pra você nesse período na área musical. Bom, essa pandemia aqui no Rio Grande do Sul, agora nesse exato momento, está muito crítico, né? A gente está com os hospitais todos lotados, super lotados. E me parece que é a pior situação desde que começou a pandemia, né? Então tá todo mundo em casa, né, tentando se cuidar e os protocolos todos cada vez mais rígidos. As escolas aqui também, na cidade, pelo menos que eu moro, que é Santa Cruz do Sul, as cidades, escolinhas, né, estão tudo parado. Então tá nessa situação, né? A gente espera que a coisa melhore e que as pessoas tenham consciência, né, que quão importante é ficar em casa, a importância de usar sempre máscara e álcool gel, para que a gente consiga acabar com isso o mais breve possível, né. Mas falando da pandemia, o lado positivo, né, entre aspas, sempre tem algo positivo que a gente tira de qualquer lição, né, de qualquer situação.
mas nesse caso, no contexto do projeto Mokujou, foi muito, muito importante, muito decisivo até, porque foi durante o início ali da pandemia que eu resolvi, né, escutar aquele CD e, como eu comentei antes, e ele me tocou, né, de uma forma muito, enfim, muito intensa, assim. E talvez o fato, né, de ter ficado mais próximo da família, mais próximo em casa, mais em casa, eu acho que talvez também ajudou no processo criativo. Também a questão da gente, querendo ou não, é óbvio que a gente não sabe qual é o nosso futuro, a gente não tem como prever, mesmo antes da pandemia, depois da pandemia ou com a pandemia, mas com a pandemia parece que fica mais claro que a vida ela é, né, curta, que ela é realmente um presente e que a gente tem que, como fala a música no tempo agora, né, a gente tem que viver o tempo agora, a gente não pode deixar para depois, não dá para deixar nada para depois. E foi isso que eu pensei, eu não posso deixar essas músicas para depois, eu preciso produzir elas, eu preciso colocar elas no mundo o quanto antes, e foi assim que eu fiz. Você pode cantar pra gente Tempo Agora? Claro. Já que a gente tá falando de pandemia, então essa música tem tudo a ver com o momento. Ah, sim, com certeza. Porque essa música, ela além de bater muito forte no nosso coração, ela com certeza faz sentido aí pra grande maioria das pessoas ou pra todas as pessoas, né? Vamos lá. Tiraram meu abraço, tiraram meu beijo, tiraram o contato, ficou o desejo. E desse jeito eu fico louco, mas eu confesso que eu queria estar solto. A vida é um presente que passa de repente, apressadamente, é preciso seguir em frente. São dias estranhos, inimigos invisíveis, dias intermináveis para nós. Aqui nada é pra sempre, então desliga o celular, esquece da TV pra gente poder se ver. É preciso viver no tempo agora. Vem, não há tempo a perder, segundos já foram embora. Tiraram meu abraço, tiraram meu beijo, tiraram o contato, ficou o desejo. E desse jeito eu fico louco, mas eu confesso que eu queria estar solto. A vida é um presente que passa de repente, apressadamente, é preciso seguir em frente. São dias estranhos, inimigos invisíveis, dias intermináveis para nós. Aqui nada é pra sempre, então desliga o celular, esquece da TV pra gente poder se ver. É preciso viver no tempo agora. Vem, não há tempo a perder, segundos já foram embora. Vida que segue, vida que se despede. Aqui nada é pra sempre, então desliga o celular, esquece da TV pra gente poder se ver. É preciso viver no tempo agora. Vem, não há tempo a perder, segundos já foram embora. Então vem,
Eu gostaria muito de saber quais são os seus projetos para esse ano e para o ano que vem. Então, esse ano, então, a ideia é divulgar, né, o álbum Mokujou para o maior número de pessoas, né, e que as músicas cheguem no maior número de ouvidos, né, aqui no Brasil. E paralelo a isso, eu continuo compondo, né, então eu já estou produzindo algumas músicas para um possível álbum, segundo álbum, né, talvez ano que vem, não sei quando vai ser lançado, mas também estou fazendo esse tipo de trabalho e fazer algumas lives, né, porque por enquanto a gente não pode fazer show, né, show ao vivo, então trabalhar algumas lives também para o público e para as pessoas que seguem a Mokujou. A título de curiosidade, durante todo esse tempo de carreira musical, já aconteceu alguma situação engraçada em algum show que você gostaria de dividir com a gente? Nossa, situações engraçadas, trágicas, tem de tudo, né, nessa história musical aí, enfim, assim, que vem na minha cabeça, assim, na verdade, a primeira que vem na minha cabeça não é engraçada, né, mas é uma história que é curiosa, assim, bom, por algum tempo eu toquei em barzinhos, né, em Porto Alegre. Então eu fazia música ao vivo, assim, né? Tocava música covers, assim, né? E só voz e violão, né? E uma vez eu tava sempre tocando era um bar-restaurante, assim, dá pra dizer. E então tinha dias que tava cheio, tinha dias que tava mais vazio e tal. Mas teve um dia que eu cheguei mais cedo, assim, eu chegava mais cedo lá, arrumava toda a caixa de som, os instrumentos, tudo. E não apareceu ninguém, não tinha ninguém. E aí o dono do bar, né, me disse, não, pode arrumar tuas coisas e vai embora, né, alguma coisa aconteceu, hoje não vai vir ninguém. E eu arrumei todas as minhas coisas, estava colocando tudo enfim, para ir embora, tudo já organizado, e aí chegou um casal, né, assim, de namorados, e aí eu olhei pro dono do bar, e o dono do bar, não, vai embora, não precisa e tal. Mas aí eu olhei pra ele, não, vou montar e vou tocar. E aí então eu resolvi voltar, montei toda a estrutura, né, de novo. E eu toquei a noite inteira, né, pra esse casal, só pra ele, não chegou mais ninguém, só foi o casal. O casal ficou na mesa, eu fiz um repertório mais romântico e eles adoraram, depois eu falei com eles no final e tal, então foi uma situação muito, muito bacana, né. Agora, em relação à situação engraçada, bom, como eu comentei, eu tocava em barzinho, né? Então, uma vez eu tava tocando, enfim, ali mais de 1 hora tocando pra um monte de gente, assim, lá no barzinho. E aí o meu repertório era bem intimista mesmo. Músicas tipo Voe por todo o mar e volte aqui. Né, tipo o Vento, né, do Jota Quest, né? Ou, por exemplo, Sei que você gosta de brincar, sabe? Músicas assim, desse clima, tá? E aí chegou um guardanapo, assim, me entregaram um guardanapo e alguém vai pedir uma música. Geralmente os pedidos vinham em guardanapos e eu abri o guardanapo e aí tava escrito assim, a sua voz é linda, sua voz é linda, tá incrível, nós estamos adorando, mas tem como tocar uma música um pouquinho mais animada? Então ali eu vi que eu tinha que dar uma mudada no repertório, então aí sim, segui com um repertório mais animado, mais pra cima, e depois desse dia, né, me marcou bastante, né, até depois falei com a menina que mandou o guardanapo, e foi decisivo, assim, porque daí eu comecei a buscar, né, músicas mais pra cima, né? Eu tava entrando num clima muito barzinho nostálgico, assim, uma nostalgia, né? Algo bem mais pra baixo, né? E na verdade as pessoas estavam ali era pra ver uma energia positiva, né? Que é o que eu gosto de passar. Vamos ouvir agora Doce Amor? Vamos. Toca pra gente, por favor? Vamos sim. Essa música é muito bonita. Vamos lá.
mesmas luzes acesas me cegam de vez. A mesma bebida forte queimando outra vez. Eu errei, fui fraco demais, mas agora eu sei, o que sinto me faz tão bem. Estou cansado, desesperado por você. Eu sei que eu ainda te amo, eu sei que isso me machuca, mas toda vez que eu escuto tua voz, eu me lembro como é doce o amor. Se lembra quando a gente ficava em paz? E cada beijo que eu dava voltavam mais 3. E como era bom. Eu andei errado, eu só queria poder voltar tudo outra vez. Estou cansado, enlouquecido por você. Eu sei que eu ainda te amo, eu sei que isso me machuca, mas toda vez que eu escuto tua voz, eu me lembro como é doce o amor. Rodrigo, conta pra gente como foi pra você ouvir a sua música tocar no rádio. Qual foi a sensação? Sim, primeira vez que eu escutei a música, uma das músicas da Mokojou, na época, né, foi em 2009, né, quando eu gravei o disco em 2009 tocou numa rádio no interior. E a primeira rádio que tocou a música, né, foi uma rádio lá de Juí, Rádio Mundial de Juí. Enfim, foi muito legal, depois a gente foi lá, a gente fez uma entrevista com eles e tal, tivemos até um evento, um show que foi muito, muito marcante. Então a primeira vez mesmo que tocou na rádio foi em Juí. Mas não foi a primeira vez que eu escutei na rádio. Eu fiquei sabendo que tinha tocado e tal. A primeira vez que eu escutei a música na rádio foi quando a gente estava indo pra Ijuí e eles estavam comentando que a gente estava chegando da estrada e tal. E aí eles tocaram a música, né, enquanto a gente estava na estrada e tava todo mundo, né, todos os integrantes da banda na época. E aí foi aquela alegria, né, foi uma loucura assim no carro, a gente ficou muito feliz. E parece aquelas coisas que a gente vê nos filmes depois, né, de músicos já consagrados, né, ouvindo a primeira vez, assim. A gente se sentiu num filme mesmo, assim. Enfim, tá como um filme na minha cabeça, né? Vou guardar pra sempre essa lembrança maravilhosa. E eu queria muito ouvir Give Me. Se você puder fazer um trechinho dela em português também, olha, eu vou adorar. Então, a Give Me, na verdade, ela é do projeto Jude Beat, né? O projeto que eu comentei, né? Autoral em inglês. Mas essa música, ela... Quando eu compus essa música, eu já tinha pensado, né, que o refrão eu gostaria que a voz fosse feminina, né, uma cantora. Então eu já compus numa região mais aguda. E no caso, né, da música Give Me, quem eu convidei para participar foi a Andréa Cavaleiro, que tem uma voz maravilhosa, né, uma voz, enfim, divina. E essa música eu gosto tanto dela que a gente tá compondo agora. Na verdade estamos gravando já, né, ela tá pronta já. Estamos gravando uma versão em português. Então, vou fazer um trechinho dela, né. Turn off the lights and close your eyes and lay down. Em português. Peraí. Agora tem que virar a chave, né? Preciso dizer que algo mudou. Agora
começou, eu percebi. Aí vai, né? É só uma palhinha, né? Rodrigo, fala pra gente qual show que você fez que foi mais marcante na sua vida até hoje. Bom, eu posso dizer que teve 2 shows muito incríveis, assim, muito importantes, que eu guardo no meu coração, né? Um deles foi quando a gente foi convidado para fazer um acústico, na verdade, para abrir o show do Nenhum de Nós, num teatro lá em Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, na época fui eu e o Rodolfo, um grande amigo meu, também compositor e músico. A gente abriu o show do Nenhum de Nós, que era uma banda que tava lá também nas nossas referências, né? No início, quando a gente começou na música. Então foi algo realmente mágico, assim, né? A gente abrir para eles, né? Abrir um show deles. E a casa estava lotada, né? Era mais de 1.000 pessoas. E depois, assim, a recepção da galera depois, falar com a gente, queriam saber mais, né, sobre o projeto. Na época a gente tocou músicas do projeto Jude Beat e também tocamos, se eu não me engano, umas 2 ou 3 do projeto Mokojou, né. Foi uma noite, né, muito incrível mesmo. E outro show que me marcou bastante foi um show que a gente fez em Juí, Casa Noturna, também estava lotado, eu acredito que, sei lá, 2.000 e poucas pessoas, assim, e as pessoas não conheciam a gente, né, foi o primeiro show lá da Mokojou lá. Foi muito legal, porque tava tocando, uma das músicas nossas estava tocando na rádio, então a galera se identificou um pouquinho, assim, também, quando a gente tocou ela lá no show. Enfim, foi, assim, um show que me marcou e, como eu falei, tá guardado no meu coração. Como a gente já tá no finalzinho da entrevista, você poderia deixar os seus contatos e as suas redes sociais? Claro, sim. O meu Instagram, então, é mokojou_oficial, né? O Moko é com K, né? MOKOJOE, Joe, Mokojou. Tem gente que fala Mokojoi, né? Tá tudo certo. Também tem o Facebook, né? Mokojou. E também eu tenho o YouTube, que agora a gente tá começando a colocar algumas coisas também, que é Mokojou também. Não tem erro, né? Esse nome é bem único, né? Acho que é isso. E também tem o nosso e-mail, né? rodrigo@zambrano.com.br para contatos profissionais ou alguém que queira tirar alguma dúvida direto comigo, né? E eu sempre falo que o nosso e-mail, né? Como eu falei, eu sempre gosto de deixar bem claro que esse projeto, ele não é só meu, né? Eu sozinho não faria nada. Então, tem outras pessoas envolvidas que também fizeram parte dessa construção toda do que é a Mokojou hoje. E agora, vamos ouvir a sua música de trabalho, Procuro Você? Claro, vamos sim. Céu azul e água fresca, pecado, fé, loucura na cabeça, teu perfume pela praia, em meio a todas não há o que me distraia. Quero tanto ter você pra mim, beijar tua boca e olhar nos teus olhos, menina. Procuro você no meio da multidão, quero te encontrar pra nunca mais chorar. E se você quiser amor, então que seja. E se você disser eu vou, então me beija. Se você quiser amor, então que seja. E se você disser eu vou, então me beija. Céu azul e água fresca, pecado, fé, loucura na cabeça, teu perfume pela praia, em meio a todas não há o que me distraia. Quero tanto ter você pra mim, beijar tua boca e olhar nos teus olhos, menina. Procuro você no meio da multidão, quero te encontrar pra nunca mais chorar. E se você quiser amor, então que seja. E se você disser eu vou, então
você quiser amor, se você quiser amor, então me beija. Bom, pessoal, quero agradecer a presença do nosso querido Rodrigo. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. E que a gente ainda possa se encontrar algumas vezes. Com certeza. Hoje tivemos um pouco de pop rock. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Aproveita e segue a gente no Instagram. O meu é Alexandra5663 e do nosso entrevistado Mokojo _oficial. Tudo minúsculo, ok? Tchau, Rodrigo. Tchau, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e acho que foi um bom bate-papo. Eu me senti muito bem, me senti em casa, literalmente em casa. E é isso aí. Espero que a gente se encontre mais pra frente em outros lugares, em outros shows e por aí. Valeu. Obrigado. Tchau, meus amores. Muito obrigado. Beijos e até a próxima. Você ouviu? Fala aí, fala aí, fala aí. O seu podcast de entrevistas.